Olá a todos, meu nome é Pedro Formiga, eu sou discente da especialização em Direito Público da PUC Minas e gostaria de apresentar o meu trabalho, que é uma espécie de interface entre a crise representativa que nós vivemos hoje, nos ambientes democráticos, e a crise que se instaurou no Brasil na década de 30, por conta de um golpe de Estado. Por isso o título do trabalho, A Crise Representativa sob a ótica constitucional e democrática, interfaces entre a Revolução Constitucionalista de 1932 e a atualidade. Para iniciar a apresentação, vou introduzir alguns conceitos centrais sobre a definição de democracia. Como sabemos, a primeira concepção surgiu na Grécia, mas era um conceito restritivo e muito aristocrático, porque eles acreditavam, como mencionava Aristóteles, que sabedoria para mandar e obedecer só pertencia àqueles que não tinham necessidade de trabalhar para viver. Então, trazendo a tempos um pouco mais recentes, nem tanto, Rousseau, em meio a todos os regimes monárquicos em qual o mundo se encontrava no século XVIII, ditou na sua obra O Contrato Social que se houvesse um povo dos deuses, esse povo se governaria democraticamente, ou seja, que a democracia seria sinônimo do governo perfeito, mas para que ela funcionasse necessitaria de um povo também perfeito, ou seja, o povo dos deuses. A definição que mais se assemelha da nossa realidade contemporânea é a do professor Samuel Phillips Huntington, que define a democracia como a seleção de líderes através de eleições competitivas feitas por pessoas que eles governam. Essa definição também teria forte influência das palavras do professor Schumpeter quanto ao método democrático. Segundo ele, esse método democrático seria o arranjo institucional para se chegar a decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder para decidir através de um esforço competitivo pelo voto do povo. Já quanto à definição brasileira, o artigo 14 da Constituição Federal do Brasil de 1988 é taxativo quanto ao entendimento dos direitos políticos e do voto, quando diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto e com valor igual para todos. Agora, para realizar a interface que eu dizia, vamos falar sobre o golpe de 30. É importante relembrar que antes do golpe de 1930, o Brasil vivia um momento denominado café com leite, onde os mineiros com a produção de leite e os paulistas com a produção de café se revezavam na presidência da República. As demais oligarquias fora do âmbito de Minas Gerais e São Paulo estavam muito descontentes com isso. Mas apesar disso, o Brasil vivia no âmbito do poder executivo presidencial um período relativamente estável. Isso até o presidente Washington Luiz, de São Paulo, romper o acordo com Minas Gerais e apoiar Júlio Prestes como seu sucessor, outro expoente da política de São Paulo. Ainda assim, não havia nenhum indício de uma possível revolta armada, apesar de Minas Gerais ter se unido com o Rio Grande do Sul, no que acabou se chamando a Aliança Liberal, que liderou a oposição ao governo e indicou Getúlio Vargas como candidato à presidência da República. Mas todo esse quadro de estabilidade mudou quando, no estado da Paraíba, por uma crise interna, João Pessoa, à época governador, membro da oposição, ou seja, membro da Aliança Liberal, foi assassinado. E os opositores criaram uma narrativa de crime político, mas isso não foi suficiente para eles ganharem as eleições. E quando Júlio Prestes estava próximo de assumir a presidência, Getúlio Vargas iniciou uma revolta armada em outubro e em cerca de um mês ele assumiu a presidência da República, que ele chamava de presidência provisória. E com isso Vargas fechou o Congresso Nacional, as assembleias legislativas estaduais, até as câmaras municipais, e ainda demitiu todos os governadores.
à exceção do governador de Minas Gerais, que era seu aliado, rompendo totalmente com a ordem democrática e jurídica constitucional do país. E conforme conceitua Michael Lacewing, um Estado só pode ser legitimado se existe e opera de acordo com a lei, deixando evidente que o governo provisório de Vargas não se encaixa nos quadros de representatividade ou legitimidade. Em São Paulo, isso gerou um descontentamento imenso da população. E 2 anos depois, no dia 9 de julho, numa greve geral em São Paulo, 4 estudantes foram mortos num protesto. E isso deu o pontapé inicial na breve guerra civil que conhecemos como Revolução Constitucionalista de 1932, que tinha esse nome justamente por defender a volta dos preceitos constitucionais antes do golpe de 1930. Vale ressaltar que não havia propósito separatista nessa guerra. Foram 3 meses de batalha envolvendo cerca de 410 mil combatentes e voluntários, e quando finalmente a Força Pública Paulista assinou sua rendição. Apesar, né, de serem derrotados em combate, no ideário popular, principalmente paulista, houve uma espécie de vitória, pois Getúlio Vargas cedeu às pressões da oposição, que teve como sua expressão máxima essa Revolução de 1932, e decidiu finalmente instaurar a Constituição de 1934, que foi fortemente influenciada pela Constituição de Weimar da Alemanha, e consagrou direitos e deveres que se perpetuaram em todas as constituições seguintes, como a obrigatoriedade do voto, o voto secreto, o direito de voto para mulheres, direito de voto basicamente para todos os cidadãos que tenham no mínimo 18 anos, criou a justiça eleitoral, o salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias anuais remuneradas e até a indenização por demissão sem justa causa. Então, finalmente foi restaurada a normalidade da representatividade governamental e a própria legitimidade do governo executivo central. Assim como na Revolução Constitucionalista de 1932, na atualidade nós vivemos um momento de grande descontentamento popular, né, com os tradicionais representantes dos poderes legislativo, executivo. Por exemplo, a gente tem a pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em 2016, indicando que a aprovação do governo do presidente Michel Temer estava em 14% avaliando sua gestão como ótima ou boa. E a última pesquisa desse mesmo instituto sobre a popularidade da ex-presidente Dilma Rousseff indicou a aprovação de 13%, também avaliando a gestão como ótima ou boa. Ou seja, Michel Temer com 14%, Dilma Rousseff com 13%. 2 programas de governo totalmente antagônicos, uma discrepância absurda de ideais e ambos com o mesmo índice elevadíssimo de desaprovação. Isso demonstra que o descontentamento da população não é direcionado para figuras partidárias ou pessoais, mas sim um descontentamento com toda a chamada classe política tradicional. O próprio candidato à presidência recentemente eleito, agora em 2018, foi visto como uma espécie de negação da política, de negação do diálogo. Há quem diga que esse fenômeno de representatividade é global, como o professor Simon Tormey diz, e seria justamente por isso que não teria como se solucionar esse tipo de problema com poucas medidas. A partir das considerações tecidas até então, é possível afirmar que, embora a Revolução Constitucionalista de 1932 e a crise política brasileira atual tenham causas e consequências distintas, muitos se assemelham no que diz respeito ao contexto sociopolítico da mobilização popular e a questão da representatividade. Portanto,
faz-se necessário um conjunto de condutas para um posterior estreitamento da representatividade popular para com toda a classe política, dependente do posicionamento ideológico. Da mesma forma que ocorreu após a Revolução Constitucionalista de 1932, com a promulgação da Constituição de 1934, que finalmente culminou para o alinhamento necessário da representatividade política com a nação. Obrigado pela atenção e aqui eu encerro a minha apresentação.